Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Janaína Souto, a sua professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora nós vamos trabalhar com verbos. Estudo dos verbos aqui nesta nossa aula, tá? Nós vamos trabalhar com a transitividade dos verbos, quais os tipos de verbos que existem, regulares, irregulares, anômalos, defectivos. Também falaremos aí sobre locuções verbais, formas nominais do verbo. Tem muita informação aqui para você, tá? Então, dá uma olhadinha no material que eu preparei. Eu, como você sabe, sou a professora Janaína Souto e eu já vou pedir para você, né? Não me segue no Instagram ainda? Não custa um pix de 1 centavo. @prof. Janaína Souto, beleza? Antes de nós passarmos para a teoria propriamente dita, eu quero dizer para você que o verbo, ele é algo que tem estrutura. Vou mostrar aqui para você um pouquinho da estrutura de um verbo. Vamos dizer que o verbo que eu vou colocar aqui é o verbo entenderemos. Ó, vamos lá, colocar aqui o verbo entenderemos. Tem, saber o porquê da separação de mais um espacinho, tá aí. Entenderemos. O porquê que eu coloquei cada uma dessas partes mais próximas e outras partes mais separadas? Primeiro de tudo que você tem que entender, o verbo ele tem uma estrutura. O verbo ele trabalha com desinências, o verbo ele trabalha com vogal temática, tudo depende aí de como que está o verbo. Então tá aqui entenderemos. Vamos lá. Entende é o radical desse verbo. Por que entende é o radical? Se você joga esse verbo para outra pessoa ou até para outro tempo, esse entende permanece. Por exemplo, entendo no presente, entendi no passado, entenderei no futuro, entenderemos, entendi, entende, entendes, entenderá, entendeste. Independente da forma como você colocar o verbo, o entende, ele vai se repetir. Entende, entende, entende. Então, se você tem essa repetição, a gente vai dizer que essa parte do verbo ela é chamada de radical ou também de lexema. Ela é uma parte imutável do verbo. Inclusive, a gente já pode conceituar o verbo entender como verbo regular. Por quê? Porque esse entende permanece igual, independente da flexão. Então, a gente chama esse verbo de verbo regular. Então, voltando aqui, ó. Em entenderemos, entende é o radical, e se esse radical ele fica imutável, ele não se altera, né? Independente da flexão, a gente vai dizer que esse verbo ele é um verbo regular. Esse aqui, então, pessoal, ele vai ser vogal temática. Mas por que esse é vogal temática? Porque o verbo, ele tem aí conjugações, né? Existem aí 3 conjugações do verbo. A primeira, que são os verbos construídos com a segunda com o e a terceira com o i. Praticamente a, i. Esse final dos verbos faz com que eles sejam da primeira, da segunda e da terceira conjugação, tá? Então, você tem a conjugação do verbo aí, primeira, segunda e terceira conjugação. Quando o verbo ele tem depois do radical, a vogal justamente de sua conjugação, essa vogal é vogal temática. Não entendi, professora? Ó, o verbo é entender. Então, você está vendo que ele é o verbo de segunda conjugação? A vogal dele é a vogal é. Se na construção entender o que vem depois do radical é justamente a vogal é, então é vogal temática. Então, vou mostrar para você quando não é vogal temática para ser capital. Vamos lá. Tá assim, ó, entendo. Entendo. Tá vendo que entende é o radical. E depois do radical vem um O. O é vogal temática? Não, o O não é vogal temática. Isso não vai aparecer assim na sua prova exatamente, ou pelo menos eu não imagino que apareça. Mas é bom você saber, não custa nada aqui, já que a gente está aqui para aprender, né? Então, entende é o radical, o E é a nossa vogal temática. O RE, ele é uma desinência. E o MOS também. Desinência de quê? À medida que você vai mudando esse re aqui, você encontra o tempo e o modo do verbo. Nós entenderemos no futuro. E você sabe isso por causa do re. Nós entenderemos no modo indicativo. E você sabe isso por causa do re. Então, a gente vai chamar isso aqui de desinência. Desinência. Desinência de modo e
tempo. E você sabe que quem entenderemos somos nós, e que esse nós é primeira pessoa do plural, ou seja, a partir do nós você encontra o quê? A partir do nós você encontra o número e a pessoa. Então a gente vai dizer que o nós, né, no caso, o nós está conjugado na primeira pessoa do plural. Então, essa desinência aqui, ó, mos, é o que te indica que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Então, a gente diz que essa desinência, deixa eu melhorar aqui a escrita, que essa desinência, ela é uma desinência de número e pessoa. Tá aí. Essa é a estrutura de um verbo completo. Radical, vogal temática, desinência modo e tempo e desinência número pessoa. Todos os verbos têm sempre todos os elementos? Não. Às vezes o verbo não tem vogal temática, às vezes ele não aparece com todas as desinências em separado. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui agora um verbo que não teria tudo separadinho. Para isso, dá o print nessa tela aqui, para eu poder trocar o exemplo para vocês, ó. Dá o print nessa tela que eu vou trocar o exemplo para vocês. Vamos dizer que o verbo seria amo. Deixar ele bem grandão, igual eu fiz com o outro, ó. Amo. Vamos lá. Esse amo é a conjugação de qual verbo? O verbo amar. O verbo amar, ele desse jeito aí, ele é de qual conjugação? Amar, amar. Gente, é da primeira. A vogal temática dele seria a vogal A. Aí eu te pergunto, o am é ou não é o nosso radical? É. Você pode pegar esse verbo e você ir flexionando para a pessoa que você quiser. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eu amei, eu amaria, eu amarei. Independente da flexão que você joga, o am, ele permanece ali como radical. Então, aqui tá o radical. Depois do radical vem a vogal O. Aí eu te pergunto, essa vogal é vogal temática? Não, né, galera? Não é vogal temática. Então, se ela não é vogal temática, o que que ela é? Ela é desinência. Só que neste caso só tem ela. Então, ela vai ser simplesmente todas as desinências de tempo, de modo, de número e de pessoa. Então, tá aqui, você tem que descobrir o tempo, o modo, o número e a pessoa. Quem amo? Quem amo, gente? Eu. Quem amo sou eu. Então, é primeira pessoa. Eu é primeira pessoa do singular ou do plural? Do singular, ok. Eu amo no presente, no passado ou no futuro? Eu amo no presente. Beleza. Esse presente, ele é certo, ele é incerto, ele é como? É um presente certo, então é do modo indicativo. Então, olha que interessante. Só o O sozinho, ele te entregou todas essas informações. Que informações são essas? Aqui, né? A pessoa, o número, que é singular ou plural, aqui o tempo e aqui o modo. Tá aí para você as 4 flexões do verbo. O verbo flexiona em tempo, modo, número e pessoa, e você consegue encontrar isso nessa construção. Então, a gente vai dizer que esses verbos, eles são classificados. Os principais de prova são os regulares, os irregulares e os anômalos. Os regulares são aqueles verbos que seguem o paradigma de radical e desinências e permanecem inalterados, como amar, comer e partir. Independente da flexão que você jogar esses verbos, o aqui ó, o com, parte, vão aparecer. Como isso não muda, ele é regular. Os irregulares não seguem o paradigma, né? Percebe-se uma irregularidade normalmente na primeira do singular, do presente e do indicativo, pois o radical e as desinências são alterados. Nós temos muitos verbos, por exemplo, o verbo saber. O verbo saber, ele é um verbo irregular, ó. O verbo saber, na primeira pessoa, fica assim, ó, sei. Tá vendo, ó? Eu sei. Mudou tudo. Aí tem o tu sabes. Tá vendo que a primeira pessoa, ela fica doidona, fica diferente das demais? É verbo irregular. Os verbos anômalos apresentam mais de um radical diferente. Existem 2 apenas, o ser e o ir.
O verbo ser tem origem de verbos latinos, esse e sedere, e por isso apresenta radicais diferentes. Já o verbo ir provém de outros verbos latinos, como ire e vadare. Os iniciados com F sofreram alomorfia. Calma que você não precisa desesperar com isso aqui não. Isso aqui é um conteúdo para você ter guardado no coração e na mente para fazer uma prova. O que você tem que saber é que os verbos são irregulares pelo seguinte, ó. Vamos colocar aqui na primeira pessoa do singular no presente. Eu sou. No passado, eu fui. Passado imperfeito, eu era. Olha isso, gente. Sabendo por que ele é anômalo? Olha o tanto de estrutura. Sou, fui, era. Só na primeira pessoa. Só na primeira pessoa. Quando eles recebem a alomorfia? Aqui, ó, quando vai com a letra F. Ou seja, o morfema, ele sofreu uma anomalia, por isso que a gente chama de alomorfia. Mas não se preocupem com isso, é raríssimo de cair em prova, tá? Eu quero que você olhe aqui mais o conceito, né? Ó, eu sou, tu és, eu fui, eu era, que eu seja, se eu fosse, quando eu for. Olha o tanto de estruturas para o mesmo verbo. Ele não segue paradigma nenhum, por isso que ele é chamado de verbo anômalo. Existem os verbos defectivos, que são aqueles que não apresentam conjugação completa. O defeito ocorre no presente do indicativo, calma que você vai entender esses tempos, no subjuntivo e no imperativo. Por isso, mesmo defectivo, o verbo poderá ser conjugado inteiramente em outros tempos e modos. Como assim, professora? Por exemplo, o verbo abolir. Não existe abolo. Não existe eu abolo, sabe? Aqui, ó, banir, eu bano. Não existe eu bano. Entendeu? Verbo colorir, aqui, ó. Aqui o verbo colorir não tem, acho que o subjuntivo tu colores, que tu coloras. Esses verbos, eles não apresentam todas as flexões. E aqui, claro, não são todos os verbos, né? Verbo ungir, eu unjo. Como é que se escreve eu unjo? Verbo viger, eu vigo, eu vijo. Tá vendo que são verbos aqui que nem todas as construções existem, tá? Ó, verbo demolir, eu demolo. Professora, eu preciso decolar todas as anomalias dos verbos defectivos? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. É só se a banca perguntar assim para você: existem verbos defectivos? E você, sim, existem verbos defectivos. Verbos abundantes possuem duas ou mais formas na parte da conjugação. Geralmente isso ocorre no particípio, realmente, gente. A gente vai usar isso aqui, esse conceito ele é muito importante, tá? Você quer ver um verbo que tem uma construção particípio que nem todo mundo quer que seja verdade? O verbo imprimir. Existe a forma imprimido, ó, e existe a forma impresso. E as duas estão corretas. É por isso que ele é chamado de abundante, porque ele tem duas formas de conjugação. Havemos e hemos, haveis e eis, construis e constróis, destruis e destróis, compraz e comprouve, um pior do que o outro, mas existe. E os verbos pronominais é aquele que está sempre acompanhado de um pronome. É aquele pronome que você vai ver comigo lá para frente, que é o pronome que é parte integrante do verbo. Não se constrói o verbo sem o pronome. Por exemplo, o verbo suicidar. O verbo suicidar ele é um verbo pronominal, porque nunca você vai conseguir construir o verbo suicidar sem usar um pronome. Qual pronome que seja, por exemplo, eu me suicidarei, ele vai se suicidar, nós nos suicidaremos. Não tem como você construir o verbo suicidar sem um pronome oblíquo átono, tá? E aí esse pronome pode ser reflexivo, pode ser recíproco ou uma parte integrante do verbo. Se eu falo assim, ó, ela suicidou-se. Nesse caso, em ela suicidou-se, esse se, ele é parte integrante do verbo. Por quê? Porque não tem como você dizer só ela suicidou. Você disser isso, a oração está gramaticalmente incorreta. Ela suicidou. Tá faltando um pronome, seja antes ou seja depois. Ela se suicidou ou suicidou-se, por isso que ele é chamado de verbo aí pronominal, beleza? Isso aqui tudo para você é só um conceito que eu julgo necessário de introduzir antes de uma aula de verbo. Mas, sinceramente, mesmo, isso que você vai usar, sei lá, em 0,5% dos casos,
em prova de concurso público. O que cai na prova do concurso, na maioria esmagadora das vezes, é tempo e modo verbal. Você tem que ser bom de tempos e modos verbais. E é isso que eu vou ensinar para você agora. Vamos lá? Antes, eu tenho mais um pouquinho, né? Ó, mais um pouquinho. Faltaram alguns verbos aqui, realmente, ó. Defectivos, abundantes, pronominais, reflexivos, vicários e o verbo transobjetivo. Mais conceito, tá? Fiquem tranquilos. Aqui, por exemplo, na hora que a gente for aprender sobre vozes verbais, nós vamos ver sobre isso daqui. A gente vai aprender lá na voz reflexiva os verbos reflexivos, tá? Vozes verbais, vozes verbais. O que são verbos reflexivos? São um subtipo de verbos pronominais, porque são conjugados com o pronome oblíquo átono também. No entanto, perdão, gente, como são transitivos diretos ou diretos indiretos, são sempre acompanhados de pronomes reflexivos, os quais exercem função de objeto direto ou indireto. São postos à parte como verbos reflexivos. Fiquem tranquilos, uma das vozes verbais que nós vamos aprender é a voz reflexiva. Então, onde você vai aprender sobre verbos reflexivos? Lá na voz verbal reflexiva. Verbos vicários. Chance baixa de cair também, mas é bom você saber que existe. Verbos vicários, gente, ele praticamente substitui outro verbo, tá? Para que você evite uma repetição. Assim como existe a vírgula vicária, que substitui o verbo, existe o verbo vicário, que substitui outro verbo. Normalmente são vicários os verbos ser e fazer. Olha a construção. João vinha muito aqui, mas há anos que não o faz. Faz o quê? Vir aqui. Tá vendo? João vinha muito aqui, mas há anos que não o faz. O que é isso que há anos ele não faz? Vir aqui. Veja que o verbo fazer está substituindo o verbo vir. Se você não luta, é porque tem medo. Essa oração era para ser assim, ó, se você não luta, vírgula, não luta porque tem medo. Mas eu jogo o verbo ser para substituir o se você não luta. Ou, no caso, o verbo lutar, né? Aqui o verbo vir, ali o verbo lutar. Então, isso que é um verbo vicário. Ele vem em substituição de outro verbo. Existe uma chance muito grande de você nunca ter ouvido falar disso daqui. Ou, por exemplo, sobre o verbo transobjetivo. É uma prova que eu estou ensinando para vocês aqui bem a mais do que cai em concurso. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. O verbo transobjetivo é aquele que exige um objeto direto e um predicativo do objeto. Quem lembra desse exemplo? Quem lembra desse exemplo? Eu falei, eu achei a aula interessante. Eu falei assim, gente, na oração, eu assisti a aula interessante, você vai lá na aula e assiste a aula do jeito que ela é. Mas pode ser que você fale assim, ó, eu achei a aula interessante, e é a sua opinião sobre a aula. Neste caso, interessante seria predicativo do objeto. O que é um verbo transobjetivo? É o verbo que tem objeto direto e o predicativo do objeto. Ó, eu sou o sujeito. Quem acha, acha algo. A aula, alguma coisa interessante. Então, ó, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do objeto direto. O que é o verbo transobjetivo? É aquele verbo transitivo, né, direto, que exige tanto o objeto direto quanto o predicativo daquele objeto. Outro exemplo. Elas me julgaram. Elas me julgaram sagaz. Quem lembra desse exemplo? Elas me julgaram sagaz. Elas é o sujeito. Quem julga, julga alguém. Julgaram a mim. Objeto direto. Julgaram-me o quê? Sagaz. Predicativo do objeto direto. Aqui, ó. Quem é sagaz sou eu e não elas. É isso, o verbo transobjetivo. Novamente, não precisa você se afligir com isso daqui. Tô jogando bem para cima, tá? Vamos pro que, de fato, se você não souber, lascou sua vida em prova, viu? Tempos e modos do verbo. Vamos começar com o modo indicativo, também conhecido como modo da certeza. Gente, o modo indicativo é o modo que expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. A gente diz que o modo indicativo, ele é o modo da certeza, mas aí vai ter um asterisco, tá? Por quê?
que nem sempre ele dá certeza absoluta, e eu vou te mostrar como que seria isso. Vamos lá. O modo indicativo, ele é o maior dos modos na forma simples. Ele tem um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Um presente, 1, 2, 3 pretéritos e 1, 2 futuros. Claro que aqui a gente não vai ficar fazendo flexão de verbo, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Não é isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui agora, galera, é para você entender qual é o funcionamento dos tempos e dos modos do verbo. Qual é o funcionamento desses tempos e modos verbais? E aí, o que é que você tem a partir disso? Que desse funcionamento, a banca pergunta qual é a ideia do verbo, o que que ele quis expressar, qual é a ação que está sendo executada. Muita gente acha que a banca pede lá para você conjugar, conjugar, para tal lugar, para tal coisa. Conjuga aí para mim. Eu amo, tu amas, ele ama. Qual foi a última vez que você viu numa prova de concurso? A banca pedindo lá, conjugue os verbos. Aí tá lá, 6 linhas. Eu amo, tu amas, ele ama. Não é assim que cai na prova. A banca quer saber a ideia do verbo. E aí, esse verbo aqui expressa uma ação incerta ou uma ação certa? Esse verbo aqui pode ser trocado por outro verbo? Para isso, você tem que entender o funcionamento dos verbos, a ideia verbal. Então, vamos lá. O verbo tem presente, o verbo do modo indicativo, né? Presente, pretéritos e futuros. O presente eu chamo de aqui e agora. A gente vai colocar uma expressão-chave para cada um deles para você nunca mais esquecer. O verbo no presente é aqui e agora, indica um fato que ocorre no momento em que se fala. Estou estudando gramática. Quando? Aqui e agora. O verbo no pretérito perfeito indica um fato ocorrido e concluído pontualmente antes do momento da fala. Por isso que eu chamo o pretérito perfeito de passado pontual. Tem quem chame de acabado e o imperfeito inacabado. Vou te dizer por que eu nunca gostei dessas expressões. Primeira vez que eu estudei verbos na minha vida, me disseram que o pretérito perfeito era o passado acabado e o imperfeito era o passado inacabado. Eu só ficava pensando, gente, como é que é um passado que não passou? Na minha cabeça não fazia sentido. Se é passado, já passou. Como assim acabou, não acabou, não terminou? Se não terminou, é presente. Ou se ainda vai acontecer, é futuro, né? E aí depois eu fui perceber que as pessoas que davam essas nomenclaturas de inacabado e acabado é porque achavam que essa estrutura era correta, tendo em vista que a ação do pretérito perfeito, ela começa lá no passado e ela é pontualmente encerrada. Já o pretérito imperfeito, ele acaba se desdobrando no tempo, né? Ele não acontece só uma vez. Ele acaba ocorrendo de maneira recorrente a ponto de várias vezes o pretérito estar se repetindo. Por exemplo, olha a diferença entre caminhei no parque. Se eu falar para você caminhei no parque, parece que a ação ocorre assim, ó, pontualmente. Caminhei no parque, caminhei no parque. Agora olha a diferença entre caminhava no parque, caminhei, caminhava. Tá vendo que os dois estão no passado, só que um parece que ocorre no momento pontual e o outro ocorre com uma certa recorrência? Essa é a diferença do porquê que um é chamado de perfeito e o outro imperfeito. Porque o pretérito perfeito ele ocorre no momento pontual do passado. Já o pretérito imperfeito ele ocorre com um certo grau de habitualidade, tá? É por isso que a gente vai chamar o pretérito perfeito de passado pontual e o imperfeito de passado habitual. Por exemplo, estudei muito para aquela prova. É diferente de sabíamos o conteúdo. Estudei ocorre no momento pontual do passado. Sabíamos o conteúdo, você não sabia o conteúdo só um momento. Lá no passado, você durante um tempo soube do conteúdo. E o pretérito mais que perfeito, que é o que eu chamo de passado do passado. Passado do passado. Como assim, Jana, passado do passado? Basicamente o seguinte, ocorre uma ação passada anterior a outra ação também no passado. Por exemplo, percebam aqui a linha temporal, tá? Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito de fazer isso. Tá aqui. Pronto. Esse aqui é o meu presente, tá? E esse daqui é o meu passado. Beleza? Presente e passado. Ó, vamos lá. Esse é o meu presente. Aqui no presente eu falo assim, ó. Quando eu cheguei
lá na loja, ó, tô no presente. Quando eu cheguei lá na loja, porque eu cheguei lá na loja no passado, tá vendo? Ó? Quando eu cheguei lá na loja no passado, a loja já estava fechando antes de eu ter chegado. Olha só, vou fazer de novo. Vou fazer com as mãos agora. Esse é o presente, esse é o passado. Tá aqui, eu tô aqui no presente. Quando eu cheguei lá na loja, no passado, ela já estava fechando antes de eu ter chegado. Tô indo para o ponto de ônibus. Aí tô aqui eu no presente. Quando eu cheguei ao ponto de ônibus, no passado, o ônibus já tinha saído. Olha o ônibus saindo aqui antes de eu ter chegado. E eu ter chegado já é passado. Meu Deus. Quer de novo? Sou presente. Quando eu cheguei à cozinha, no passado, a comida já tinha queimado. A comida tinha queimado antes de eu ter chegado. E eu ter chegado já é passado. Por isso que o mais perfeito é esse passadão aqui, ó. Passado do passado. Tá vendo? Presente, passado, passado do passado. Ó, quando eu cheguei à cozinha no passado, a comida já tinha queimado antes de eu ter chegado. Então, você tem ali o passado do passado. Quando esses verbos estão na forma simples, eu tenho uma dica para te passar. Eles são verbos bonitos. Olha esse nome: passara, soubera, entendera, encontrara. Se eles estiverem na forma simples, vai ser fácil de você observá-los na prova, porque eles são verbos bonitos, eles são verbos assim interessantes. Você vai falar, nossa, que verbo bonito. É um verbo poético, né? Fora, entendera, encontrara, soubera. A gente não fala assim no nosso cotidiano. Eu costumo dizer que qualquer frase chechelenta e sem brilho nenhum vira totalmente poética quando você usa um pretérito mais que perfeito. Porque ele é bonito, ele tem mesmo um grau de beleza, é um tempo verbal bonito. Você vê, por exemplo, o poeta diz que eu soubera que aquele amor não era para mim, quando ela me abandonara e partira com outro. Meu Deus, que coisa bonita, poética, maravilhosa, né? Então, o pretérito mais perfeito, ele gera essa beleza quando ele está na forma simples. Nós usamos muito o pretérito mais perfeito, mas não na forma simples, mas na forma composta, por meio de locução verbal. Então, por exemplo, ao invés de você falar passara, você fala tinha passado. Encontrara, tinha encontrado. Soubera, tinha sabido. Entendera, tinha entendido. Então, a gente usa a locução verbal ao invés do verbo na forma simples. Muda alguma coisa? Nenhuma, gente. As duas formas estão corretas, sem problema nenhum, tá? Mas aí, quando ele está na forma simples, é mais fácil de você observar que ele está ali no pretérito mais que perfeito. Você vê, por exemplo, os verbos da Bíblia, né? Quem lê a Bíblia, quem tem contato com a Bíblia, sabe que ali na Bíblia, eu já vi alguns estudos que falavam da porcentagem dos tempos verbais. Eu gosto muito de pesquisar sobre essas coisas. Os verbos da Bíblia estão em 70% para mais no pretérito mais que perfeito. Por isso que talvez seja uma leitura tão complexa para algumas pessoas. Mas por que será que os verbos da Bíblia estão no pretérito mais que perfeito? Porque é passado do passado. É alguém do passado contando sobre uma coisa que aconteceu antes dela mesma. Ou seja, o melhor dos pretéritos que dá para usar é o pretérito mais que perfeito. Ou seja, ele falara à multidão, partira o pão, falara com os outros, né? Então, caminhara sobre as águas. Então, o que você tem ali são verbos que indicam o passado anterior, porque a pessoa que fala, ela já sabe que se remete ao passado. E esse passado aconteceu antes dessa menção que ela está fazendo. Por isso que o melhor tempo verbal é o pretérito mais que perfeito. Lindo, maravilhoso, o passado do passado. Sou muito empolgada com o mais perfeito. Eu acho ele brilhante. Lindo, lindo, lindo. Outra forma verbal aqui, né, são os futuros. Os futuros aí que ocorrem tanto o futuro do presente quanto o futuro do pretérito, tá, pessoal? Olha só o que você tem. O futuro do presente, eu chamo, não estou escrevendo nada porque eu estou amarrando os meus cabelos. Tá um calor tão grande aqui, gente, tão grande, que eu tô para morrer com esse cabelo solto. Vocês vão me ver pela primeira vez de cabelo preso, não me julguem, não tá dando com esse cabelo solto aqui não, tá? Vamos lá. O futuro do presente é o futuro daqui para frente. Daqui para frente. Porque, como o próprio nome diz, ele se relaciona com o presente. Já o futuro do pretérito é o que teria acontecido lá no passado. Teria
acontecido. Por isso, lembra que eu falei para você que o presente, que o modo indicativo é o modo da certeza, mas cuidado com o asterisco? O asterisco está nesse tempo aqui, ó. Porque, veja, em todos, a ideia é certa, ó. Aqui agora é certeza. Um passado que aconteceu pontualmente é certeza que ele aconteceu. Um passado que aconteceu habitualmente, aconteceu habitualmente, mas é certeza que ele aconteceu. O passado do passado também é certeza que ele aconteceu. O futuro que vai acontecer daqui para frente, ele é certo que acontecerá. Ó, em regra, indica um fato posterior ao momento da fala, mas certo de ocorrer. Já o futuro do pretérito não. Indica um fato posterior, normalmente hipotético, a um fato no passado. Ou indica consequência, mas também hipotética, atrelada a uma condição que não chegou a realizar-se. Por isso que eu falo que é algo que teria acontecido. Você tem, portanto, que tomar muito cuidado com os verbos que estão conjugados no futuro do pretérito, porque ele seria aí o único tempo dentro do modo indicativo que não expressa certeza. Os demais, sim, ele não expressa certeza, não. Tudo bem? Tranquilo? Eu depois vou colocar para vocês um quadrinho que resume aí os tempos e os modos do verbo. Mas, por enquanto, aqui, verbo no presente, verbo no modo indicativo. O indicativo expressa certeza. Nós temos aí 6 tempos. Um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Uma característica do presente, ele acontece aqui e agora. Uma característica do pretérito perfeito, ele é um passado pontual. O pretérito imperfeito é um passado habitual. O mais que perfeito, passado do passado. O futuro do presente é um futuro daqui para frente e o futuro do pretérito que teria acontecido. Eu só quero fazer um comentário para você em relação ao presente e ao pretérito perfeito e ao futuro do presente. Vamos lá. Algumas bancas, elas trabalham com o chamado presente histórico ou a possibilidade de você trocar um presente por um futuro do presente e vice-versa. Vou me explicar melhor. Vamos dizer que está escrito assim num livro, eu sei que você já viu. Em 1994, nasce a professora Janaína Souto. Gente, quando eu uso esse verbo nasce, esse verbo está flexionado no presente. Nasce é presente. Só que em 1994 é passado. A frase mesmo deveria ser: em 1994 nasceu a professora Janaína Souto. Só que aí você usa o presente no lugar do passado. Esse presente ele é chamado de presente histórico. Isso está perfeito, está adequado, não tem defeito. Você pode trocar sem medo de ser feliz. Outra coisa que a gente faz também é trocar também o presente pelo futuro do presente. Por exemplo, ou vice-versa, né? Você fala assim: você falou para mim que ia viajar no final do ano. Você já viajou? Ainda não, eu viajo mesmo só no final do ano que vem. Olha só, eu viajo presente só no final do ano que vem, futuro. Se você fizer a correlação verbal certinho mesmo, assim, certinho, porque não tá errado, por isso que eu tô usando entre aspas, seria assim, ó, eu viajarei só no final do ano que vem. Só que o que a gente faz? A gente usa o viajo ao invés do viajarei. E a gente faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, você está na sua casa agora. A pessoa pergunta para você: você vai tomar banho? Não, eu banho daqui a uns 10 minutos. Banho daqui a uns 10 minutos. Você não fala banharei daqui a 10 minutos. Você está convidando alguém para almoçar, que trabalha na mesma empresa que você. Vamos almoçar, amigo, já está na hora. A pessoa fala assim: não posso não, eu almoço só daqui a 1 hora. Eu almoço só daqui a 1 hora. Você está trocando o almoçarei, que é futuro do presente, pelo presente. Tem algum problema mesmo com isso? De jeito nenhum. A banca pode perguntar se você pode trocar um pelo outro e vai poder trocar um pelo outro sem medo de ser feliz. Belezinha? Então, voltamos aqui. Vamos para os verbos do modo subjuntivo. Gente, eu gosto de vocês, viu? Eu gosto de vocês porque quem me vê assim com esse cabelo amarrado é só minha família e eu estou simplesmente amarrando minhas madeixas para aparecer para todo o BR, né? Só vocês. Porque eu gosto do Focus Concurso, hein? Modo subjuntivo, expressa dúvida, incerteza. Então, a gente vai dizer aqui que ele é o modo da dúvida, né? Da possibilidade. Ele é o modo aí que expressa dúvida ou possibilidade.
tá? Dúvida, incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação. É empregado quando a atitude do enunciador revela conteúdos emocionais que expõem ideias de dúvida ou incerteza. E aí, para você aprender sobre o subjuntivo, é só você usar 3 elementos cruciais para a flexão deste verbo, que é o que, o se e o quando. Para você não precisar ficar decorando, porque já me fizeram tentar decorar todas as flexões do verbo. E isso, obviamente, não dá certo, galera. Não adianta você tentar ficar decorando flexão de verbo, porque você vai ficar até o fim da vida tentando decorar e você não vai conseguir. Até porque existem verbos irregulares. Então, você ficar tentando decorar a terminação é terminantemente inútil, tá? Você entendeu o funcionamento do verbo. Então, por exemplo, como eu vou saber que o verbo amar está no presente do subjuntivo? Você coloca um que e flexiona. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Tá vendo? Você pega o que e flexiona o verbo. Jana, como é que eu vou saber que está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo? Se eu amasse, se tu amasses, vai colocando esse elemento e flexiona, esse elemento e flexiona. Que elementos são esses? O que, o se e o quando. Tá? Esses elementos vão te ajudar a flexionar o verbo aí no presente do subjuntivo. Então, o que é o presente do subjuntivo? Expressa desejo, possibilidade, suposição, conselho, oposição, cuja concretização pode depender da realização de um outro acontecimento, né? Por exemplo, que Deus te ajude. Você tá vendo o que e o ajude aqui, ó? Tomara que eu consiga, ó, que eu consiga. O pretérito imperfeito, em regra, expressa uma condição não realizável que vem junto a uma ideia condicional. Se você estudasse mais, conseguiria as primeiras colocações. Tomara que essa frase aí não seja usada para você, né? E o quando que expressa futuro, apenas poderei sair quando ela chegar. Veja que os elementos sublinhados, negritados aí, são os que, ser, quando. E o verbo conjugado está aqui, ó. Ajude, consiga, estudasse e chegar, ok? Então, o modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade. E aí nós temos o modo imperativo, que é conhecido como modo da ordem, do rogo, da súplica, do pedido, né? O modo imperativo é indeterminado em relação ao tempo, isso é muito importante, tá? Ele não tem tempo, ele só tem modo, forma, na verdade, né? Ele tem forma afirmativa e forma negativa. Há quem diga que tem modo afirmativo e modo negativo. Eu não gosto de falar isso porque ele já é um modo, né? Por isso que eu chamo de forma. Imperativo afirmativo é forma, e imperativo negativo é forma. O verbo no modo imperativo, ele não tem tempo, mas ele tem forma. O imperativo afirmativo expressa ordem, pedido, conselho, convite, súplica. E o imperativo negativo faz a mesma coisa, só que de cunho negativo. Não tem o que sofrer, gente. Ó, façam silêncio, por favor. Isso é uma ordem. Não coma tão depressa. Isso aqui é uma ordem. É negativa, mas é uma ordem. Aqui eu coloquei exemplos todos com o elemento de negação, não. Mas é só o não que é elemento de negação? Não, né, galera? Além do não, nós temos aqui, ó, o nunca, o jamais, o ninguém. Todas essas são palavras de cunho negativo, tá? Ok? Finalizamos aí os 3 modos do verbo. Então, se eu puder colocar aqui para você num espacinho, ó. Vamos ver aqui, vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver, pode ser aqui, ó. Vamos dizer que você tem o seguinte aqui, ó. Tempos e modos. Tempos e modos. Ok? Vamos fazer um resuminho aqui. Nós temos o modo indicativo, o modo
subjuntivo, dá para descer mais um pouquinho, subjuntivo e o modo imperativo, tá? O modo indicativo tem um presente, 3 pretéritos, pretérito, pretérito, pretérito e 2 futuros, futuro e futuro. Depois eu completo. O subjuntivo tem um presente, um pretérito que é o imperfeito e um futuro. O imperativo não tem tempo, só tem modo. Afirmativo. Calma que vai dar. Negativo. Tá aí. Então, vamos colocar aqui, vamos completar, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente, do presente e do pretérito. Tá aí. Isso aqui das formas simples, tá? Formas simples, que formas compostas a gente vai ver já já. Um presente, um pretérito, que é o imperfeito, e pronto, agora a gente completou tudo. Ok. Vamos colocar as características? O modo indicativo é o modo da certeza, asterisco, porque um não expressa a certeza. Tá vendo por que eu apago? Que eu acho que, olha, eu acho que vocês merecem mais. Aí, melhorou. O modo subjuntivo é o modo da dúvida. Isso que é palavra-chave, né, gente? A gente sabe que dá para fazer muito mais coisa com os tempos e modos. Não precisa você decorar isso daqui, não, tá? É uma ideia geral do verbo. O presente a gente chama de aqui e agora. Faz aí junto comigo para ver se você pegou. O pretérito perfeito é qual dos passados? O pontual. E o imperfeito? Habitual. E o mais que perfeito, como é que a gente chama? Chama de passado do passado. Não é isso? Passado do passado. O futuro do presente é o futuro daqui para frente. Daqui para frente. Vou colocar esse para assim, ó. Pra não ficar muito para lá, que eu quero colocar mais coisa no quadro. E o futuro do pretérito é aquele que teria acontecido. Teria acontecido. Ok. Para o subjuntivo, você usa aqui um que, aqui um se e aqui um quando. E o imperativo não tem tempo, né? Ele é afirmativo ou negativo. Aqui, por exemplo, faça ou não faça. Peraí. Não faça. Só para a gente colocar um exemplo bem pronto. Tá aí. Resuminho aí dos tempos e dos modos verbais nas formas simples. Beleza? Vale ressaltar que eu vou usar aqui ainda este quadro. Parece que quanto mais eu mexo, fica pior, né? Eu vou usar ainda este quadro para colocar outros exemplos para vocês, tá? Que foram tempos e modos. Vamos voltar então? Ó, aqui a gente vem também para as formas nominais do verbo. O que são formas nominais do verbo, gente? O verbo, ele tem 4 flexões. Ele flexiona em tempo, em modo, em número e em pessoa. As flexões de tempo e modo você acabou de ver. As flexões de número e pessoa são aquelas, gente, ó. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Nós, vós, eles. Tá aí. Essas flexões aqui são de singular ou de plural? De singular. E essas flexões aqui são de plural.
Então, quando eu falo para você de número e pessoa, é isso, número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira. Só que aí não é todo verbo que vem assim. Às vezes o verbo não traz essas informações. Ele estará basicamente numa forma nominal. São três as formas nominais do verbo. Quais que são essas formas? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo diz respeito aos verbos que terminam ali em R, né? A, é, ir, termina em R. O gerúndio termina em N, D, O. E o particípio, quando regular, termina em ado ou em ido, ado, ido. Então, o infinitivo, em regra, expressa a ação em si. Acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Não é 100% das vezes, mas o infinitivo tem uma boa relação com o futuro, né? Por exemplo, vou fazer é futuro. Não é 100% das vezes, tá? Tô falando de uma boa relação. O gerúndio expressa um processo de ação. É como se fosse uma ação em andamento. Por isso que ele combina demais com o presente. Por exemplo, estou fazendo, estou esperando. É uma ação em processo que está acontecendo aqui e agora. Por isso que ele combina muito com o presente. 100% das vezes? Não, gente. 100% das vezes, não. E o particípio, em regra, expressa o resultado da ação. Acordado, tinha agradecido, por isso que ele tem uma relação muito legal com o passado, porque se já houve um resultado, então é porque já acabou, tá? Não é em 100% das vezes, mas o infinitivo relaciona-se muito bem com o futuro, o gerúndio se relaciona muito bem com o presente e o particípio relaciona-se muito bem com o passado, beleza? Aí, em regra geral, né? Em regra geral. Ok, sabendo disso, vamos pensar aqui em locuções verbais. Jana, o que tem a ver formas nominais com locuções verbais? A verdade, gente, é que só existem locuções verbais por causa de formas nominais. Como assim? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Ó, vamos dizer que eu escrevo assim: vou fazer. Estamos fazendo. E tinham feito. Olha isso. Feito é o verbo fazer no particípio irregular, né? Fazer não é fazido, é feito. Beleza. Veja como isso aqui é uma locução verbal. Uma das dicas que eu sempre dou nos meus cursos é o seguinte: quer saber se é locução verbal? Se for locução verbal, você transforma em um verbo só. Porque às vezes tem dois verbos um do lado do outro e eles não formam uma locução verbal. Se for locução verbal, você transforma em um verbo só. Vou fazer é o mesmo que o quê? Como que você vai descobrir? O vou não dá uma ideia de futuro? Tipo, vou fazer. Eu vou fazer no passado, no presente ou no futuro? Eu vou fazer no futuro. Então, se eu vou fazer, isso é o mesmo que farei. Tá aí. Se for locução verbal, você transforma em um verbo só. Vou fazer é o mesmo que farei. Estamos fazendo. Nós estamos fazendo no passado, no presente ou no futuro? Bom, estamos fazendo no presente. Então, no presente nós fazemos. Jana, como que você sabe que o primeiro é farei e o segundo é fazemos? Gente, porque esse verbo aqui, ó, é ele que tá te dando as flexões. Ó, tinham feito, fizeram. Como é que você sabe, professora? Tá aqui. O que a gente tá vendo é o seguinte: esses verbos de trás, esses verbos aqui, ó, vou, estamos, vou, estamos e tinham, são os verbos auxiliares. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, galera. E aí eu começo a escrever e eu não finalizo, eu já quero terminar, sabe? Auxiliares. E os verbos fazer, fazendo e feito são os verbos principais, ó. Fazer,
fazendo, que ali eu coloquei só exemplos para vocês, né? Podem ser quaisquer outros. E feito. Esses são os verbos principais. Tá aí. Os verbos auxiliares são os verbos que pegam a flexão de tempo, de modo, de número e pessoa. E os verbos principais, eles ficam sempre em uma das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio, respectivamente aqui, ó. Esse tá no infinitivo, esse tá no gerúndio e esse tá no particípio. Então, as locuções verbais são uma sequência de dois ou mais verbos que juntos exercem a função morfológica de um só. Por isso que eu falo, se for locução verbal, vira um verbo só. São formadas por um ou mais verbos auxiliares e um apenas verbo principal. E aí você pode guardar uma coisa no seu coração: o verbo principal é sempre o último. O principal é sempre o último. Pode ser que a locução tenha 3 verbos, por exemplo, pode ser encontrado. Ah, isso pode ser encontrado na floresta amazônica. Quem é o verbo principal? O último. O pode ser são verbos auxiliares. Sempre o último, tá? Os verbos auxiliares são aqueles que acompanham os principais, indicando as flexões. Aqui, ó, tá vendo? Ó? É o que pega a flexão. Os principais expressam a ideia central e ficam em uma das formas nominais, igual eu já coloquei aqui, ó, forma nominal. Então, estou realizando os exercícios de gramática. Estou realizando é uma locução em que o estou é o auxiliar e o realizando é o principal, ok? Uma coisa importante, lembra que na aula passada a gente aprendeu sobre verbos impessoais? Então, quando o verbo principal ele for impessoal, ele leva a impessoalidade para o auxiliar. Como assim? Lembra que a gente aprendeu que o verbo haver é o nosso principal verbo impessoal, quando ele estiver no sentido de existir? Ó, deve haver algumas ideias que possamos discutir. Ou seja, devem existir algumas ideias. Tá vendo que o verbo haver, ele tá empregado no sentido de existir? Pronto. E ele aqui, ele é o verbo principal da locução. Por isso, devem haver está errado. O certo é deve haver, porque o verbo, ele pega a flexão do outro. Vou me explicar melhor limpando esse slide para você poder enxergar. Então, se você quiser dar o print do jeito que tá e não tiver anotado, dá o print aí que eu vou apagar. Ó, tô falando disso daqui, ó. Tem gente que escreve assim, ó: devem fazer uns 10 anos que não estudo. Ah, professora, é que na verdade devem fazer uns 10 anos que não estudo. Dá para perceber. Ó, o fazer não veio no sentido de tempo decorrido, então ele é impessoal. Ele ficaria na terceira pessoa do singular. Lembra que a gente viu isso? Só que o verbo principal, ele não flexiona. Quem flexiona é o auxiliar. Então, essa flexão de terceira do singular, você tem que jogar aqui. Então, devem fazer uns 10 anos que não estudo, tá errado. O certo é deve fazer uns 10 anos que não estudo. Agora sim tá correto. Beleza, de Creuza? Ok. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre tempos e modos. Posso colocar aqui para vocês também um resumo de formas nominais. Espera aí. Formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Eu preciso que vocês me ajudem a fazer esses resumos. Esses resumos são nossos. Vai participando. 3 são infinitivo, gerúndio, particípio. Como é que terminam os verbos no infinitivo? Com R, não é isso? Amar, comer, partir. Então, eu vou colocar assim, ó. A, E, I. Ou só R, tanto faz, tá? No gerúndio, terminam em N, D, O. E no particípio, normalmente é ado e ido quando eles forem regulares, né? Podem ser irregulares também. E as locuções verbais. Então, vou botar aqui mais um títulozinho. Locuções verbais. As locuções verbais ocorrem sempre com um ou mais verbos auxiliares. Então, você vai ter aqui um ou mais
auxiliares e um sempre único verbo principal. O auxiliar é que pega a flexão, por exemplo, vou, e o principal é que pega a ideia, fazer. E aí você pode dizer, se for locução verbal, vira um verbo só. Isso aqui é igual a farei, beleza? Por que eu tô falando isso de se for locução verbal, vira um verbo só? Porque existem verbos causativos e sensitivos. E os verbos causativos e sensitivos, eles não formam locuções verbais. Não entendi, professora? Pois é, cada verbo no seu quadrado, eles não estão juntos. Parecem, mas não estão. Olha o exemplo. Ouvi dizer isso. Foi você, isso é fala sua? Não, ouvi dizer isso aí, eu ouvi dizer. Parece muito que ouvir dizer é uma locução verbal. Só que não é uma locução verbal. Pela seguinte coisa, tenta, mas que diacho de verbo que, não, que sai ridículo toda hora que eu arrumo. Melhorou. Por que que você diz que ouvir dizer aqui é uma locução verbal? Você sabe que eu vou mexer ainda aqui, né? Por que que não posso dizer que é uma locução verbal, gente? Porque não vira um verbo só. Acho que eu vou fazer assim, ó. Aê, garota! Tenta transformar ouvir dizer em um verbo só. Se você conseguir, ganha um Pix de R$ 10 que eu mandei para sua conta. Vai? Transforma? Ouvir dizer em um verbo só. Não transforma, porque o verbo ouvir é um verbo de uma oração e o dizer é de outra oração. Na oração, ó, vou viajar amanhã. Isso aqui é uma oração só, porque vou viajar é igual a viajarei. É uma locução verbal, os dois verbos juntos formam um só. Em ouvir dizer não, cada verbo é diferente do outro. Isso acontece com verbos causativos e sensitivos. Quais são eles? Olha só. Cuidado com falsas locuções verbais. Os verbos causativos e sensitivos. Em cada um dos períodos abaixo, há duas orações distintas, dois sujeitos. Os verbos causativos, mandar, deixar, fazer, e os sensitivos, ver, ouvir e sentir, não formam locuções verbais. Então, por exemplo, mandei fazer os exercícios. Gente, mandei é uma oração, deixei uma oração, vi uma oração e fazer os exercícios é outra oração, cair o copo é outra oração, sair o garoto é outra oração. Então, você não pode dizer que aqui você tem que você tem uma oração só. Aqui são duas orações. Duas orações, tá bom? Não são locuções verbais, as locuções que ocorrem com verbos causativos e sensitivos. Tranquilo e calmo? Beleza? E aí, antes de a gente passar, né, para responder umas questões, quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre transitividade verbal. Lembra que eu havia mencionado que vocês veriam aí também sobre os verbos, quem é transitivo direto, quem é transitivo indireto e os objetos? Vamos lá. O verbo de ligação, que eu chamei de VL em bloco passado, ele relaciona o sujeito ao seu predicativo. Lembra que a gente viu do predicativo? Os verbos de ligação não indicam ação alguma por parte do sujeito, por isso são vazios de significado. Você já me ouviu falar isso daí, indicando apenas estado. Por isso, o núcleo do predicado, somente neste caso, não é o verbo, mas sim o predicativo. Vocês lembram lá do Janaína é bonita? Que é uma frase mentirosa, talvez, mas que é uma frase gramaticalmente correta, esse é verbo de ligação. A gente viu que o núcleo era bonita. Lembra? Estão lembrados? Estou lembrado, professora. Maravilha. Então é isso. O verbo de ligação, pelo fato dele ser vazio, é o único verbo da língua portuguesa que não dá conta de ser núcleo. Quem são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar. Parecer veio sem negrito sem querer, né? Parecer, permanecer, continuar,
e tornar-se. Esses são os verbos batizados como de ligação. Nasceram de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. Entretanto, pessoal, é válido ressaltar que alguns verbos que não são de ligação podem se tornar de ligação a depender do sentido em que tiverem inseridos. Como assim, professora? Se você fala, por exemplo, estou andando pela calçada, o verbo andar é um verbo comum, no sentido de caminhar, e não é, portanto, um verbo de ligação, né? Quem anda, anda por algum lugar, anda pela calçada. Agora você fala assim, eu ando tão triste ultimamente. Quando eu falo que eu ando tão triste, gente, não é que eu tô caminhando triste, mas é de estar triste, né? Então veja que o verbo andar vem no sentido de estar. Estar não é um verbo de ligação? Bom, então o andar neste contexto também será de ligação, tá? Então aqui você tem o verbo andar, que tem um asterisco, porque ele não é de nascença de ligação, né? O contexto aqui em que ele é inserido, ele é igualzinho ao verbo estar. E como o verbo estar é um verbo de ligação, então ele também se torna um verbo de ligação. O verbo intransitivo é aquele que contextualmente não exige complemento, tá? Então, ela, infelizmente, morreu e quem morre, morre. Esse verbo ele é um verbo intransitivo porque ele não pede para ser complementado. Já o verbo transitivo direto é aquele que contextualmente exige um complemento sem preposição obrigatória. Normalmente, mas isso é coisa para outra aula, tá? Ele vai pedir um complemento sem preposição. Esse complemento é o chamado de objeto direto. Ó, eu quero a bolsa azul. Eu quero. Gente, olha como esse verbo é transitivo direto. Conversa com eles, tem que sempre conversar com o verbo. Ó. Quem quer. A conversa é sempre assim. Quem sou eu, né? E quem quer direto algo. Tá vendo que não tem interrupção de nada? Quem quer algo. O que é esse algo? A bolsa azul. Não tem. O núcleo não é bolsa? Esse núcleo tem preposição? Não. Está acompanhado de artigo. Então, aqui você tem o objeto direto. A análise sintática dessa oração seria assim, ó. Guarda aí que a oração, para você conversar com o verbo, é sempre quem, isso, aquilo. Então, por exemplo, quem precisa, precisa de algo. Quem come, come algo. Quem quer algo. Quem que quer algo? Eu, que sou o sujeito. Quem quer algo. Verbo transitivo direto. A bolsa azul, objeto direto. Olha acontecendo de novo, ó. Sabemos que o mercado imobiliário está em ascensão. Quem sabemos? Nós. E quem sabe, ó, aí você fala assim, ó, quem sabe, nesse contexto tem preposição? Não, sabe algo. Então, que o mercado imobiliário está em ascensão é todo o objeto direto. Isso aqui, gente, é um objeto direto até oracional. Você está vendo que é uma oração? Então, spoiler é oração subordinada substantiva ou objetiva direta. O que isso muda na sua vida? Nada, é um objeto direto, como qualquer outro. Como é que você sabe? Conversando com o verbo. O verbo pediu um complemento sem preposição, diferentemente daqui, ó. Ó, concordo com você. Aí você coloca quem concorda, vírgula, concorda com algo. Com alguém. Você está vendo que antes de chegar no algo ou no alguém, você tem uma interrupção na preposição? Por isso que ele não é direto, ele é indireto. Ó, acredito em Deus. Vou escrever. Quem acredita, porque eu quero que você faça essa conversa com o verbo. Quem acredita, acredita. E aí, quem acredita, acredita algo? Não, acredita em algo. Tem pausa, ó. Quem acredita, acredita em algo. Parou na preposição, o verbo é transitivo indireto. Entenderam? Então, aqui você teria assim, ó. Concordo com você. Quem concordo? Eu sou o sujeito que concordo com você, objeto direto. Opa, indireto. Eu acredito em Deus, objeto indireto. E tem como o verbo passar pelos dois momentos.
pedindo um complemento com e sem preposição. Também chamado de verbo bitransitivo, ele é direto e indireto e exige os dois complementos, um sem e um com. Por exemplo, a comissão parlamentar, que é o sujeito, comunicou algo, porque quem comunica, comunica algo. Comunicou o problema. Mas quem comunica, comunica algo, que mais? A alguém. Opa, mais para lá, né? A alguém. Quem é esse alguém? A todos. Então, veja que o verbo tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Por isso que ele é chamado de VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Esse aqui, ó, ele é VTI. Esse é VTDI. Esse aqui, ó, é VI. Esse aqui é VTD. Quando você viu os professores colocando isso aqui, ó, verbo de ligação, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto. Ó, a mãe é sujeito. A mãe é sujeito. Quem dá algo. O que é o algo que ela deu? O presente, objeto direto. Mas quem dá algo a alguém, a quem? Aos filhos, objeto indireto, tá vendo? Objeto direto, objeto indireto. Então, esse verbo, ele é o quê, senhores? Ele é um verbo transitivo. Até colocar de outra cor aqui, ó. Ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Que ele pediu aí os dois complementos, um com e um sem preposição. Beleza? Um comentário que é interessante de ser feito. Não achem que vem sempre nessa ordem o objeto direto e o indireto. Que eu já vi muita gente boa errar em prova por causa disso. Tem como eu falar, a mãe deu aos filhos os presentes, mas é claro, e o verbo não deixa de ser transitivo direto e indireto. Que ele pediu um complemento com e um sem preposição. O que eu estou querendo te dizer é que não existe essa ordem de primeiro o objeto direto, depois o indireto. Tanto faz como tanto fez, tá? Essa ordem aí, ela é desnecessária. Bom, e para a gente fixar tudo que a gente aprendeu aqui, ó, então a gente viu aqui quais os tipos de verbos, apesar de não cair tanto, mas o que a gente viu que é muito importante, tempos e modos verbais, os três modos, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vimos as formas nominais do verbo, que são o infinitivo, o gerúndio e o particípio, e aprendemos também sobre locuções verbais, em que você tem dois verbos ou mais que são auxiliares, né? E um verbo ou mais que é auxiliar, e um só que é o principal, que é sempre o último. E para você ter cuidado com as falsas locuções verbais, que ocorrem com os verbos causativos e sensitivos, em que você não consegue transformar em um verbo só. Nas locuções você consegue, nas falsas locuções não, porque não são locuções, elas são falsas, né? E aí também em relação à transitividade verbal, existem verbos de ligação, lista, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Nasceram verbos de ligação. Os verbos intransitivos não pedem complemento. Quem existe, existe. Quem morre, morre. Os verbos transitivos diretos pedem um complemento sem preposição. Quem come, come algo. Vai direto sem pausar na preposição. Já os transitivos indiretos, eles pedem sim preposição. Eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Pausa na preposição, transitivo indireto. E ele pode ser bitransitivo, ou VTDI, em que ele tem os dois objetos, um direto e um indireto. Como, por exemplo, eu entreguei cartas ao meu noivo. Quem entrega, entrega algo, cartas a alguém, ao meu noivo. Então, 5 transitividades aí do verbo. Será que a gente consegue fazer umas questões bem bacanas a respeito disso? Eu acredito que sim, hein? Não sai daí que agora você vai fazer uma maratona de questões da sua banca e eu volto já já. Um beijo no seu coração e já já eu tô de volta. Tchau!